Eu queria muito fazer uma pergunta para o Matheus, que eu acho que é quase aqui que, assim, algo que a gente tem que começar cada vez mais a perguntar para os gestores, porque é um caminho natural. A gente tem visto muitas transações entre fundos imobiliários. Isso pode trazer algumas verticais. A primeira é aquela de que realmente os fundos imobiliários são protagonistas no mercado, são importantes dentro do mercado, então naturalmente vão transacionar entre si. Outros podem dizer assim, não, é só uma questão de momento. Quando os juros caírem, talvez a gente vai ter mais transações menores acontecendo com investidores locais, a gente vai ter um outro interesse por parte de investidores não ex-fundos imobiliários, não dentro do mercado de fundos imobiliários. Mas aí a gente tem que trazer isso, e é importante trazer, até porque a gente aqui faz um trabalho muito junto à pessoa, investidor, pessoa física. Alguns levantam a possibilidade seguinte: olha, a gente tem que tomar muito cuidado com fundos vendendo entre si, porque está gerando entre eles pagamentos de taxa de performance, e isso pode ser ruim para o investidor no curto, médio prazo, ou no médio, longo prazo, enfim, não importa, mas isso pode ser ruim, porque fica sempre pagando taxa de performance, pulando de lá para cá o portfólio. Eu queria muito ouvir a sua opinião sobre isso, eu acho que é importante saber como é que vocês interpretam essa questão aí. Claro. Bom, acho que isso tem que. Cada fundo também tem um regulamento, uma regra específica para isso. Os fundos de renda, né, os fundos de tijolo, como é o VILG, aqui sendo super transparente. E isso é só pegar os relatórios. O VILG nunca coletou performance, tá? Porque a gente vinha no início, acho que talvez nos primeiros meses, né, quando o fundo nasceu mais alavancado. Então, um fundo de renda, um fundo de tijolo, o objetivo dele não é, obviamente, deixa eu até reformular, né? Obviamente que o objetivo do gestor é bater a performance, tá? O que eu quero dizer é o seguinte: num fundo de renda é mais difícil você bater a performance, porque você não tem esse mecanismo, você não tem essa pressão de ficar comprando e vendendo, o seu objetivo é a perpetuidade ali dos rendimentos. Eu acho que se você está fazendo uma transação sem conflito, né, e aí você configurar um conflito, tem todas as regras aí da CVM que configuram um conflito, né, transação entre gestoras, você fazer, né, tem várias entre a mesma gestora que eu estou dizendo, fundos da mesma gestora, ou você criar um fundo para fazer uma transação, e aí, enfim, tem várias formas que a CVM entende que você está configurando um conflito. Eu acho que se você não está configurando o conflito, eu entendo que você não está cometendo nenhuma questão, né, você não está cometendo nenhum crime, né, nada que seja errado, então não teria problema em si. Aí vem a pergunta do professor: mas às vezes você pode você está fazendo tudo certo, mas para o cotista ali, para o investidor final, não é o melhor cenário. E aí eu concordo 100% com você, Baroni. Acho que a intenção do fundo imobiliário, você tem que. Hoje, basicamente, de tijolo, a gente tem duas estratégias. Você tem os fundos de renda e você tem os fundos de ganho de capital. Se você é um fundo de renda, aí falando de VILG, cara, qual que é o objetivo do VILG? O objetivo do VILG é gerar uma renda de longo prazo, consistente e crescente, né? Acompanhando o mercado acompanhando e ultrapassando a inflação. Se você vai fazer isso via revisional, ou se você vai fazer uma venda estratégica aqui, outra ali, vai fazer uma compra, você tem vários mecanismos. Se esses mecanismos vão te levar a uma coleta de uma taxa de performance, acho que se um fundo chega no ponto de estar coletando performance, é porque ele está indo muito bem. Então o cotista ele já vai estar também acima da média dos outros fundos se ele está num fundo exposto a um fundo que está coletando performance. O que acho que pode ser danoso, e acho que é muito mais aí a sua pergunta, Baroni, é você já na gênese do fundo, você criar um fundo com mecanismos que já te permitam fazer transações, ou já te permita, ou colocar um hurdle muito baixo, né, um limite, né, um gatilho muito baixo de performance, que seja muito fácil de você bater. Então eu acho que isso vai muito mais da concepção errada do fundo, de uma estratégia inicial de um fundo, do que de um fundo, ou seja o VILG, o HGLG, que são fundos super consolidados, que têm regulamentos aí antigos, lá do início, que são taxas de performance super a mercado, que, cara, pode ter certeza, se o VILG estiver coletando performance, é porque a gente está muito acima do IFIX, muito acima da média.
Porque para você coletar performance num fundo de renda é bem difícil, tá? Até pelo Brasil como porque você precisa ter um desempenho no mercado secundário muito bom para você conseguir coletar performance. Não adianta você ficar só distribuindo rendimento, você tem que ter o ganho de capital também. E aí, de novo, isso vai do regulamento. Tem fundo que faz um regulamento diferente. Tem fundo que faz um regulamento que ali é só no dividendo. Tem fundo que não. No caso do VILG, ele é um total return. Então, para você bater performance, eu não vou nem falar o número aqui porque eu nem sei de cabeça. Mas, assim, a gente tem que fazer, ao longo dos próximos anos, algumas transações dessa aí para a gente começar a coletar performance. Porque performance é a linha d'água. Então, quem também não tem esse conceito, a linha d'água é aquilo, né? Você vai caindo, aí passou um ano, não é que ela zera, você tá lá. Então, se você passa a performar bem, você tá embaixo da linha d'água. Para você tirar a cabeça para fora, você tem que ultrapassar muito o benchmark e tudo mais. Então, assim, falando de 20, eu não posso falar... Até bati aqui. Eu não posso falar por outras gestoras. Falando de 20, nenhum veículo nosso tem nenhuma regra de taxa de performance leonina, assim, que você vai... eu fiz qualquer coisa aqui que eu faça, já estou batendo performance, ou então que eu esteja passando por cima de conflito para coletar performance. Eu acho que a CVM ela é muito rígida nisso. Então, os conflitos, cara, tudo que a gente faz no VILG, a gente poderia, por exemplo, a gente tem um fundo de desenvolvimento. Eu poderia comprar o ativo do meu fundo de desenvolvimento pelo VILG. A gente teria que aprovar isso em assembleia no VILG. Hoje a gente não tem como fazer uma aprovação dessa. É um quórum muito difícil e também não é o nosso objetivo hoje, né? A gente prefere fazer as transações a mercado que a gente entende que vai ter um valuation muito mais sem questionamento. Obviamente, se a gente tiver um excelente ativo no fundo de desenvolvimento, que você entrou no yield on cost alto, você entrou a 12% de yield on cost, você alugou, você performou, você revisionou, você botou um baita inquilino, você vai vender num cap rate de mercado a 8,5, 9. Cara, o VILG poderia comprar, mas você teria que aprovar em assembleia o conflito. E se a gente fosse bem sucedido na assembleia, poderia comprar, né? E aí o cotista teria que estar sendo avalista disso, por conta da assembleia, né? Então acho que é muito isso. Tudo que for muito questionável, provavelmente ele teve que passar por uma aprovação em assembleia. Se foi aprovado em assembleia, o cotista tá ciente disso e aprovou, né? Digamos assim. Mas eu acho que o que eu vejo hoje é a concepção dos fundos, né? Então você pode hoje criar um fundo com um regulamento mais flexível ou menos flexível. Aí vai realmente do investidor olhar muito bem quando ele estiver entrando num fundo novo, né? Porque o fundo novo, ele não está abaixo da linha d'água. O fundo novo, ele está no zero. Então, se você está no zero e você já começa bem, você já vai coletando performance desde o início. Mas se essa performance está bem calibrada, não tem problema nenhum. Você está cumprindo ali o seu mandato, está performando e está coletando um pouquinho daquele ganho, né? Porque a performance, né, só para deixar claro, ela é um percentual do ganho, né? Então, acho que isso vai muito de regulamento e as próprias CVM tem todas as regras aí das instruções, né? Para a gente ter a configuração ou não de um conflito. Matheus, a gente está caminhando aqui para o nosso encerramento. Enfim, queria ouvir de vocês se tem alguma consideração final para trazer aqui para o investidor que nos assiste, seja em relação ao VILG ou também as perspectivas para o mercado logístico, olhando 2026 em diante. Claro. Bom, primeiramente agradecer aí, Marcos Baroni, pelo convite. Acho que sempre essas conversas são muito boas. A gente tenta falar de tudo, mas daria para ficar aqui o dia inteiro falando. O foco hoje foi mais a transação, né? Então a gente falou bastante da transação. Mas acho que pensando no futuro, né? No longo prazo aí do mercado, o mercado de logística, nós até estávamos conversando antes aqui da gravação, né, Marcos? Porque o mercado de logística ele tá muito aquecido, né? E ele vem performando muito acima dos outros segmentos, digamos assim. E a gente continua vendo que isso é uma tendência ainda muito forte. E principalmente puxado pelo e-commerce, né? Hoje, os chineses, né? Shopee, Temu, Shein, todos esses caras aumentando posição. Os locais também, próprio
Mercado Livre é argentino, mas a gente quase considera que local, né? O Mercado Livre aumentando, a Amazon vindo também. Então esses caras, eles ainda estão muito longe da malha logística que eles gostariam de ter. Então esse movimento vai continuar. E os outros setores, né? As transportadoras acabam indo também nessa esteira. E outros setores, farmacêutico, o próprio construção civil, automobilístico, todos esses que também, cosméticos, que entram também nessa cadeia logística, aumentando a demanda, eles vão necessitando de mais espaço. Então, a gente entende que esse mercado ainda vai continuar muito atrativo para o ano que vem. A vacância está num recorde negativo, né? Ou seja, é bom a vacância estar negativa, então um recorde histórico de vacância mais baixa, a gente está nesse momento, e aí a gente está atento a esse ciclo imobiliário. Vai continuar caindo, ela vai estabilizar, vai voltar a subir. Então, esse que é a grande mágica aí do mercado, é você se posicionar no ciclo. Por isso que, voltando àquilo que eu falei, eu acho que pro investidor, para ele entender aí o que o VILG vai olhar para frente, é navegar bem o ciclo imobiliário. Então, realocar esse dinheiro em ativos que estejam com alguma possibilidade de ganho do ciclo. Como eu falei, bem localizados, com alguma alavanca de preço, um aluguel que ainda não esteja tão alto. Então, eu acho que essa dinâmica ela vai continuar. E as regiões no Brasil, cada uma se encontra num momento diferente. Então, tem localidades que já estão maduras, tem localidades que agora o preço está subindo. Então, é difícil você falar na média, né, como um todo. Você acaba falando meio que, se você pensar cada região vai estar no momento. Mas, na média, o mercado continua muito forte, né? A vacância, como eu falei, em mínimas históricas. E eu acho que a gente vai conseguir aproveitar aí no curto, médio e longo prazo, a gente vai continuar surfando isso. E quando voltar, e quando o ciclo virar de novo, e quando a vacância começar a subir por novas entregas e tudo mais, que nós estejamos bem posicionados em bons ativos para que nós não soframos aí vacâncias ou o famoso flight to quality, né? O cara sai do seu ativo para ir para um outro mais novo pagando menos. Esse que é o pior que existe, né? Então, se você está bem posicionado hoje em níveis de aluguel controlado, o cara não vai sair, pela questão do custo de reposição, o cara não vai conseguir oferecer menos do que o cara está pagando no seu. Então, você estar bem posicionado no ciclo e com um bom portfólio, para você navegar o ciclo da melhor forma.